O principal assunto envolvendo a guerra entre Rússia e Ucrânia se refere a Vuhledar. Nós tivemos a Rússia avançando sobre o Vuhledar e fazendo o controle basicamente que completo daquela região. Então, ainda que alguns tirem por menos, é fato que naquele eixo que nós chamamos a atenção em Donetsk, desde o norte ali na região de Chassivyar, passando pela região central de Toretsk e ao sul, Vuhledar, nós temos um ponto crítico bastante difícil para a Ucrânia, que é onde a Rússia avançou e de maneira mais significativa nesses últimos 2 meses. Lembrando que em agosto, quando nós tivemos a incursão militar ucraniana na região ali de Kursk, nós assistimos a avanços bastante intensos por parte da Rússia na região do Donetsk, em especial nessas regiões que eu acabo de mencionar os nomes. O notável ali, inclusive, agora é a conquista de Vuhledar. Alguns chegam por menos, enfim, tratando da economia russa, que depende, no caso do mundo exterior, e por conta dessa dependência está em crise, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um aumento por parte da Rússia também, que é um assunto importante para o seu orçamento militar, agora, no contexto, hoje, dia 1º de outubro de 2024. É sobre estes assuntos que nós iremos falar, bem como aí nós vemos na foto 2 ex-primeiros ministros de países europeus, um da Noruega e um da Holanda, não é? A Holanda nós chamamos de Países Baixos oficialmente, mas para nós será a Holanda por um bom tempo. No caso, o Jens Stoltenberg e o Mark Rutte estão aí em troca de posições, de modo que o secretário da OTAN deixa o cargo para ser ocupado aí pelo novo secretário da OTAN, conforme nós observamos, tá certo? E a grande questão que se coloca é, pera lá, será que a troca de secretariado da OTAN vai afetar o apoio que a OTAN dá para a Ucrânia? Não, né? Mesmo porque o Mark Rutte já estava aí cogitado como quem iria suceder a posição de John Stoltenberg. E uma das questões importantes da OTAN, conforme nós sabemos, é o apoio à Ucrânia e, no longo prazo, a entrada da Ucrânia para esta organização. Tudo bem? Então é sobre esses conteúdos que nós temos que mencionar no vídeo de hoje. Mas antes, aquele recado importante. Pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, divulgue o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. E mais ainda, você que quer aprender em profundidade, dê uma olhada no nosso e-book, adquira um material de estudos de qualidade para você se manter muito mais do que informado, você saber quais que são os reais problemas da geopolítica, tudo bem? Então, 3 temas importantes aqui: mudanças na OTAN, mudanças em termos de secretariado, de liderança, não é? Embora a política da OTAN vai permanecer a mesma, talvez com uma mudança importante. A declaração do Mark Rutte é a seguinte: não, é importante que haja uma expansão do investimento em defesa por parte da OTAN, tá certo? Então nós temos uma nova doutrina no contexto aí da OTAN, que é justamente o aumento do efetivo, digamos assim, para a defesa, efetivo econômico, tá certo? Aliás, nós estamos assistindo a essa mudança dentro da OTAN de maneira lenta no primeiro momento, mas agora de maneira muito mais intensa, não é? Quando nós observamos, em especial, o discurso do Trump ali em 2016 ainda, quando foi eleito presidente dos Estados Unidos, e segundo ele, os Estados Unidos de certa maneira é quem mantinham a Europa em segurança, e portanto, em decorrência dos Estados Unidos bancarem parte significativa do dinheiro da OTAN, não é isso? E aí, depois de então, nós temos as críticas feitas pelos Estados Unidos em relação ao modo como os países não se comprometiam, não é? Junto ao orçamento da OTAN. Pelo que nós temos, o país, para fazer parte da OTAN, ele tem ali algumas regras, e uma delas é comprometer 2% do seu PIB. No caso, cada país tem um PIB diferente, mas 2% do PIB de cada país deve estar destinado para esta organização, esta aliança militar de mútua defesa e assim por diante, não é? E isso não era cumprido. Quando nós olhamos historicamente, nós vemos que os países não pagavam ali do seu orçamento, não é natural ali, de cada PIB, os 2% para a OTAN. Aí o Trump faz essa discussão e tal, aí alguns bocós, né? Vamos colocar no português claro. Não, porque o Trump é isolacionista e quer abandonar os seus aliados na Rússia, na Europa, no caso, e assim por diante, né? Não é verdade. O Trump está chamando a atenção para um acordo feito que deveria ser cumprido e que não era cumprido,
tá certo? E isso não é isolacionismo necessariamente, embora o Trump tenha, sim, uma discussão de que é mais importante os Estados Unidos cuidarem de interesses americanos do que eventualmente de questões internacionais. Esse é um ponto, sobretudo para parte do eleitorado dos Estados Unidos que votam no Trump e assim por diante, ok? Não é necessariamente um isolacionismo nessa questão da OTAN, como alguns bocós falam por aí, certo? Isso é uma desonestidade sem tamanho. Talvez a pessoa nem entenda exatamente o que é a OTAN. Não, mas o Trump isolacionista, foi o que a Kamala Harris falou, não é? Ali no debate entre ela e o Donald Trump. Não é verdade. Não é isolacionista. Agora, existe um outro ponto importante. A posição dos Estados Unidos no mundo muda de modo bastante considerável nessa última década, talvez por conta da grande quantidade de petróleo que eles descobrem na região ali do Nordeste americano. Pensilvânia, Ohio, Virgínia Ocidental, uma grande quantidade de petróleo passa a ser explorada ali naquela localidade, de modo até que os Estados Unidos hoje é o país que mais produz petróleo no mundo, tá certo? De modo que a estimativa é 20 milhões de barris de petróleo por dia, enquanto que o segundo colocado, que é a Arábia Saudita, produz em torno de 11 milhões de barris de petróleo por dia. Então, o fato dos Estados Unidos terem uma menor necessidade de petróleo do mundo, do Oriente Médio, enfim, faz com que, sem dúvida, a política mude, não é naturalmente. Certo? Bom, então nós temos aí mudanças na OTAN, não é uma mudança em termos de orientação, de doutrina política, não é nada disso, mas sim muda um secretariado para outro e isso não vai afetar necessariamente aí a questão da OTAN, tá certo? O orçamento militar da Rússia aumentando 25%, é certo que a Rússia vive uma série de sanções econômicas, conforme nós sabemos. Estas sanções econômicas trazem uma série de consequências, evidentemente, para a Rússia, enfim, não é? Só que mesmo assim a Rússia apresenta uma economia, muitos vão críticos à Rússia, falar que não sei o que, mas um fato importante é que a economia da Rússia resistiu bem, razoavelmente bem aí às imposições ali dos países ocidentais, não é? Em decorrência da guerra com a Ucrânia, de modo que o fato da Rússia ter uma economia fortemente agora investindo na guerra, digamos assim, isso gera emprego, de certa maneira contém ali os índices de inflação e assim por diante, não é? Então o fato da Rússia investir militarmente na sua estrutura de produção de armamento, na sua cadeia industrial de guerra, digamos assim, isto mantém a economia russa em alguma medida razoavelmente estável, tá certo? Esta é uma pontuação importante a ser considerada, não é? Então agora a Rússia, a fim de aumentar ainda o seu orçamento militar, certamente isto injeta dinheiro na economia e tende a fazer a roda da economia girar em alguma medida. Claro que isto a longo prazo não se sustenta, os economistas aí da escola austríaca vão falar que o caminho do Estado investir na economia é sempre um caminho ruim, enfim, mas o fato é que no atual cenário, economicamente a Rússia não está tão ruim quanto muito se esperava aí daqueles que fizeram sanções econômicas contra a Rússia, certo? Além do mais, a Rússia ainda faz o comércio triangular, né? Vamos combinar, porque ainda que haja sanções, muitos países que têm relações econômicas com a Rússia fazem relações econômicas com o Cazaquistão e do Cazaquistão para a Rússia, não é? Enfim, negócio, não é? Enfim, e a Rússia avança em Vuhledar, que esse é o principal tema aí. Nós temos aqui o fronte de guerra, conforme nós sabemos, são 1.000 quilômetros de extensão desde Kherson até Luhansk e Kharkiv. Nós temos a Rússia avançando nestas regiões aqui, ou buscando avançar aqui no território de Kharkiv, na região norte, tá certo? Conforme nós observamos, eu destaco ali a letra V, justamente para que nós observemos a região onde a Rússia tem avançado, tá certo? Tem feito ataques bem pesados ali nesta localidade, com o objetivo de avançar em direção ao sul, né? Então a região de Vovchansk, então a Rússia busca avançar nesta região de Vovchansk, que eu vou circular agora na cor azul, para nós sabermos exatamente onde é que a Rússia tem buscado avançar, tá certo? Outra região onde a Rússia tem feito ataques pesados é a região de Kupiansk, nesta localidade, conforme estou agora circulando para vocês. O foco da Rússia é um esforço de guerra importante nesta localidade, é justamente tentar empurrar, digamos assim, as defesas ucranianas desta região para o sul, cada vez mais para o sul, tá certo? Com o objetivo, claro, de Belgorod, ok? Belgorod, no território russo, não ficar sob
o alcance de mísseis da Ucrânia, de drones da Ucrânia e coisa do gênero, não é? Aqui, na região noroeste de Belgorod, nós temos a região de Kursk, conforme sabemos, tá certo? Então aqui nós temos a região de Kursk e a Rússia tem avançado bastante, em especial aqui na região de Korenev, ok? A partir de Korenev, a fim de reconquistar a região ali que foi ocupada pela Ucrânia. Aqui nós não temos muitos avanços, exceto uma conquista pequena da Rússia na região e uma tentativa de avanço ucraniano na direção de... como chama? Nós falamos bastante desta região dentro de Kursk, não é? A região de Gluskovo, ok? Então nós temos ali, dentro de Kursk, uma tentativa ucraniana de avançar na direção de Gluskovo, e ali nós temos uma guerra quase já de fronteira também, com menos movimentos no atual momento, como foi lá no início de abril. De agosto. A promessa russa é reconquistar essa região, não é? A promessa da Rússia é reconquistar a região de Kursk até o final de outubro, tá certo? A promessa era até setembro, até metade de setembro, e de certa maneira isso foi estendendo e a Rússia não conseguiu reconquistar o território de Kursk no atual cenário na região norte ali, tá certo? Agora, além aí do avanço russo, não é, em Vovchansk, em Kupiansk, nós temos os pontos críticos importantes, conforme nós sabemos, na região de Chasiv Yar, aqui em Donetsk, tá certo? Que eu destaco aí na cor roxa, ok? Donetsk está aqui, em Toretsk, bem como agora na região de Vuhledar, aqui, ó. Então a Rússia avançou na região de Vuhledar. Certamente isso é um problema para a Ucrânia. Há uma interpretação de que não, a Ucrânia está perdendo tais territórios porque o objetivo não é manter cidades, assim, o objetivo é outro, né? Fato é que a Rússia tem avançado nestas localidades quando não havia avançado durante um tempo considerável. Quando a Ucrânia passa a lutar dentro do território de Kursk, dentro da Rússia, nós temos que realmente a Ucrânia avançou dentro do território russo, mas perdeu muitas posições na região de Donetsk, sobretudo nesta região de Donetsk, e aquela discussão de que parte do efetivo militar ucraniano foi transferido desta região de Donetsk justamente para tentar invadir o território da Rússia, não é? E fica a grande questão, por que raios a Ucrânia entrou, não é, invadiu, fez uma operação especial, chame como quiser, no território da Rússia, justamente para ter um pedaço de território russo para numa eventual troca, ok, de território quando haja paz, né, quando houver paz. Então, uma permuta de território, pelo menos, nós falamos bastante disso. Depois o Syrskyi, o chefe aí das Forças Armadas da Ucrânia, acabou mencionando sobre isso, tá? Vamos observar aí então os mapas. Aqui nós temos um mapa que nos mostra esta região limítrofe de guerra, tá bom? E aí nós temos a região de Pokrovsk, que a Rússia faz ataques quase todos os dias nesta localidade de Pokrovsk, tá bom? Nós falamos da sua importância logística e geopolítica, tal. Nesta região ainda há um outro centro urbano importante, que é esta localidade de Kramatorsk, tá? No caso aqui, se a Rússia ocupar a região de Chasiv Yar, tá certo? E Toretsk, eles vão fechar um arco aqui importante, vão avançar muito nesta direção, pelo menos esse é o cenário que se desenha, perfeito, e o próximo passo seria Kramatorsk, conforme nós falamos. Lá no sul, nós temos o território de Vuhledar, conforme nós temos este mapa já nos mostra que houve um avanço considerável russo nesta região e certamente a Rússia vai avançar mais ainda nesta localidade, talvez feche aqui este espaço, não é? E aí o próximo passo seria tentar cercar ali a região de Pokrovsk pelas regiões nordeste e também pela região aqui, ó, sudoeste no caso, ok? À medida que a Rússia, caso consiga avançar mais nessas regiões, ok? Pelo menos é isto que se desenha no cenário aí futuro, tá certo? Então aqui o eixo crítico, o eixo de dificuldade no atual cenário para a Ucrânia, tá certo? É o eixo que envolve Chasiv Yar, aqui no norte, após a Rússia conquistar Bakhmut, que foi muito difícil. Esta batalha de Bakhmut merece um livro, tá?
Vamos ver se nós conseguimos fazer, quem sabe, porque é muito marcante esta batalha, gente. É uma das mais marcantes dentro da guerra entre Rússia e Ucrânia, tá certo? E aí a Rússia tem pressionado Chassivyar desde então. Então o que a gente assiste é essas conflitos, essas batalhas nesses espaços têm sido aquele de, conforme nós mencionamos, moer e avançar, tá certo? E a Rússia tem avançado, ainda que não tão rapidamente quanto avançou lá em 2022, tá bom? Mas há uma disputa de território ali, milímetro a milímetro, né? E detalhe, a Ucrânia é o maior país da Europa, né? Na Europa como um todo, exceto a Rússia, que é bicontinental, né? Então é uma guerra que tem se estendido. Muitos falam aí sobre as capacidades militares russas estarem se exaurindo, enfim, não sei. Há muita propaganda, né, conforme nós sabemos, e de que haveria uma paz justamente por conta da exaustão das forças militares, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, que depende muito aí do apoio ocidental, não é? Então isto levaria à paz, né? Não sei, vamos acompanhar, tá certo? Temos aí então este eixo de dificuldade agora para a Ucrânia. Chassivyar, Toretsky e por fim Vuhledar caiu sob o avanço russo, conforme estamos mencionando aqui. Continuemos a acompanhar e vamos torcer para que haja paz. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Eu reitero a você que deixa o like, se inscreva no nosso canal e divulgue nosso conteúdo. As pessoas que gostam de geopolítica. E vou reiterar mais uma vez, sim, você que quer aprender de maneira aprofundada, tenha um material de estudos que te dê condições de aprender geopolítica, saber como funcionam as questões internacionais. Você quer estudar sobre o século XX. Nós temos ali indicações de como se estuda o século XX. Textos, só para dar 2 exemplos, não é? Do Paul Johnson ou mesmo texto famoso do Hobsbawm, não é? Que trata sobre o século XX, por exemplo, ok? Quando você tiver uma visão panorâmica do século XX, o que foi a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Guerra Fria, tá certo? Os desdobramentos de todo esse cenário geopolítico impactam muito na década de 90, tanto é que as guerras que nós temos ali no território hoje, seja na Europa ou mesmo a guerra na região da Armênia, Azerbaijão, são guerras congeladas que ocorrem por causa da dissolução da União Soviética, ou melhor, pelo modo como se dissolveu a União Soviética, nós temos as chamadas guerras congeladas, né? Porque mesmo ainda nos anos 90, nós temos tensões da Rússia na região de Transnistria, na localidade ali do território da Moldávia, e nós temos ali ainda entre 88 e 92, salvo engano, uma guerra, a primeira guerra entre Armênia e Azerbaijão, não é? Então a guerra de 2020 e a guerra de 2023 entre Armênia e Azerbaijão é um desdobramento de conflito conforme as fronteiras e os desenhos das fronteiras ali do contexto da Guerra Fria, né? Então, se você quer aprofundar o conhecimento a partir, não é, do estudo de geopolítica, você precisa entender o que é o século XX, ok? Como se desmanchou a União Soviética, tá? Porque o que ocorreu ali impacta e reflete diretamente na questão geopolítica contemporânea, tá bom? Então, no mais é isso. Não é? Adquira o nosso e-book, o link está na descrição do nosso vídeo. Bons estudos e, conforme eu sempre digo, respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.